Fala, meus queridos e queridas alunos e alunas maravilhosos e maravilhosas, né? Olha só, como sempre, e voilá, cá estou eu aqui de novo, para dar mais uma aula maravilhosa de robótica, cá estou eu, instrutor Herbert Ramos, para dar mais uma aula maravilhinha de robótica para vocês. Estamos aí na nossa 24ª aula. É isso aí, a 24ª aula, galera. É isso aí, o 24, aula 24, é isso aí. Então, hoje, nós, como eu tinha falado para vocês na aula passada, hoje eu vou trazer para vocês uma aula que vai ser um pouco mais teórica. A gente não vai nem para o Tinkercad. Hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica. A gente vai dar uma revisada sobre variáveis e a gente vai estudar agora um pouco sobre os tipos de variáveis, que a gente começou a ver ali alguns conteúdos, algumas programações de alguns componentes, né? E a gente acabou que às vezes a gente precisava usar algum tipo de variável, usava ali um float, um bool, certo? Algumas variáveis assim que a gente não sabia exatamente não sabia exatamente o tipo delas, como elas funcionavam. A gente só via aquele modelo int, que é aquele modelo básico que recebe valores inteiros, que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, lembram? Quando a gente viu lá o básico de lógica de programação, beleza? Então hoje a gente vai estar vendo aí alguns detalhezinhos a mais, alguns detalhezinhos, alguns detalhezinhos a mais sobre as variáveis, beleza? Então, para isso, deixa eu estar sumindo aqui, deixa eu selecionar aqui no meu, que eu tenho outro monitor aqui, né? Então deixa eu selecionar aqui no meu assistente aqui, né? Vamos ver aqui onde eu vou selecionar. Pronto, agora eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó, para o cantinho aqui, ó. Vou vir para este canto aqui. E olha só, cadê? É aqui, ó, no cantinho. Olha eu aqui no canto, tá vendo aqui no cantinho, ó? Eu aqui no cantinho aqui, ó. É isso aí. Estou aqui no canto. E eu preparei aqui uma apresentação muito topster, muito da hora. Beleza? A gente vê aqui, ó. Deixa eu botar em tela cheia. Massa. Então, aqui está a nossa apresentação. Então, aqui, ó, programação para Arduino, né? Porque a gente programa para o Arduino, então, programação para Arduino, né? É isso aí. E a gente vai ver agora sobre os tipos de dados. Professor, você disse que eram tipos de variáveis, professor, né? Monstro, não é. São os tipos de variáveis, mas lembra que a gente falou que as variáveis recebem valores, as variáveis vão guardar valores, né? Então, o tipo da variável vai ser dito pelo tipo do valor que ela vai guardar. Eu vou explicar isso já já, tá? Então, por isso que são tipos de dados, que são os dados guardados em variáveis, ok? Produzido por mim. Instrutor Everton Ramos, é isso aí, então, por Everton Ramos, né? Que tá os direitos autorais aqui do garoto, né? Então, vamos prosseguir. Então, vamos primeiro relembrar o que é uma variável, né, galera? O que é uma variável aqui, ó? Eu adoro ficar com esse negocinho aqui, ó. Parece que eu tô com aquele laserzinho que a gente, aquela gente importante fica. Aí quando eu vou fazer um negócio aqui assim, fica parecendo que me apertava culo brincando, assim, como se fosse um laserzinho aqui. É muito massa, é muito massa. Vamos lá, né? Continuando aqui, né? Então, o que é uma variável, né? O que é uma variável? Então, uma variável de um programa é um espaço de memória com tamanho predefinido associado ao tipo da variável criada. Como assim, professor? É um programa pré-definido, variável criada do dado. Vê só, vê só. Vamos primeiro ler com mais calma. Uma variável de um programa é um espaço de memória com tamanho pré-definido associado ao tipo de variável criada. Como assim? Vamos imaginar que uma variável é como se fosse uma caixinha dessa aqui. Nós temos aqui três caixinhas, certo? Então pensem comigo. Vamos supor que as três caixinhas são tampadas, tá? Não vale tentar colocar coisa na caixinha por cima. Só pode encaixar coisa aqui por dentro, tá? Então pensem comigo. Vamos supor assim, se a gente tem essa caixa bola aqui, ela só vai poder receber coisas redondas, beleza? Se a gente tentar colocar uma coisa triangular, ela não vai encaixar. Se a gente tentar colocar uma coisa quadrada, ela não vai encaixar. Ela só vai receber coisas redondas, certo? Então a gente vai ter um local onde a gente guarda coisas dentro desse local, mas ele só pode receber um tipo de coisa, ou seja, coisas redondas, beleza? A mesma coisa aqui a segunda caixinha, só que com triangular, ou seja, é um local onde a gente vai guardar coisas dentro dele, porém ela só vai poder receber um tipo de coisa. E observem que essa coisa que ela recebe é diferente da anterior. A primeira caixinha só recebe coisas do tipo bola e essa de agora só recebe coisas do tipo triângulo. E a mesma coisa aqui é a caixinha azul, que é a de quadrado. Ela só recebe coisas de formato quadrado. Então,
As variáveis, elas funcionam mais ou menos assim. Como ela diz aqui, ó, é um espaço de memória. Ou seja, imagine que essas três caixas juntas aqui, ó, é a memória total do nosso Arduino, beleza? Então, quando eu crio uma variável, é como se eu estivesse criando uma caixinha dessa aqui, ó. Eu estou criando uma caixinha dessa dentro da minha memória. Tem minha memória toda aqui. Tem minha memória toda. Dentro da minha memória, eu vou estar separando um pedacinho dela, vou estar separando um pedacinho da minha memória e vou estar dizendo, ó, esse pedaço aqui está reservado. Só pode colocar coisas dentro dele do tipo que eu disser. Então, se eu disser que esse espaço aqui é bola, dentro desse espaço de memória eu só posso colocar coisa do tipo bola. Dentro do resto, caguei, beleza, pode botar qualquer coisa. Mas nesse espaçozinho aqui, só posso colocar coisas do tipo bola. Não conseguindo compreender? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vê só. Vamos imaginar aqui embaixo, nós temos aqui as nossas lixeirinhas, né? Nossas lixeirinhas aí que está aqui em alemão, não sei que linguagem é essa, porque eu não lembro da foto. Não sei que linguagem é essa, foi uma foto que eu peguei no Google, tá? Então, releve. Mas enfim, dá para entender, né? Então vamos imaginar que a nossa memória, a memória do nosso Arduino, é, é o conjunto total aqui, ó. Daqui, esse quadrado todo aqui, ó, o quadrado aqui das lixeirinhas, é a nossa, tá? É a nossa aqui, ó, é a nossa memória toda do Arduino. Então, quando a gente cria uma variável no Arduino, quando a gente declara uma variável, que a gente não cria uma variável, a gente declara uma variável. Quando a gente declara uma variável, é como se eu estivesse pegando aquela memória do Arduino que está lá. Eu não vou estar criando memória. Eu vou estar apenas organizando e separando na memória. Então, quando eu declaro uma variável, eu vou pegar aquela minha memória aqui, ó, do Arduino aqui, eu vou pegar a memória toda do Arduino e vou separar um pedaço dela, esse pedaço azulzinho aqui, ó, por exemplo, e vou estar dizendo, ó, esse pedaço aqui está reservado. Dentro desse pedaço aqui, só pode colocar o tipo de coisa que eu disser. Então, nesse caso aqui, o azulzinho aqui é papel, beleza? Então, dentro desse espaço de memória que eu reservei, eu só vou poder colocar coisas do tipo papel. Pode ser um papel amassado, papel dobrado, uma bolinha de papel, pode ser um papel escrito, um guardanapo, mas só pode ser coisas do tipo papel. Aí depois eu venho e crio outra variável e coloco agora, ó, essa variável aqui, ela só pode receber coisas do tipo metal. Então eu vou ter aqui, ó, papel, uma variável do tipo papel, e agora eu vou estar, tem um localzinho reservado somente para o papel, e dentro da minha memória, e dentro da minha memória, na memória que sobrou, eu vou criar, vou separar outro espaçozinho, tem aqui o espaço do papel, e vou separar outro espaçozinho, beleza? Somente para as coisas do tipo metal. Então, isso é que uma variável é. É como se eu estivesse pegando. Não é como se eu estivesse pegando. Eu vou estar literalmente pegando a memória do Arduino e vou estar separando ela. Vou estar separando ela, tipo, reservando um pedacinho dessa memória do Arduino somente para aquilo que eu quero. Claro que esse pedaço de memória é bem pequeno, sabe? Que é uma variável, ocupa um pedaço minúsculo, bem pequenininho, mas é como se eu estivesse separando um pedaço de memória. Imagine que a memória é um Maracanã, é um estádio de futebol. Tem milhares de cadeirinhas ali ao redor, né? Ali onde fica ali a torcida, né? Tem milhares de cadeirinhas. Então, quando eu crio uma variável, é como se eu estivesse pegando uma cadeirinha daquela e dizendo, ó, essa cadeira está reservada. Só pode sentar aqui pessoas, sei lá, por exemplo, só pode sentar aqui, por exemplo, pessoas de time X. Um exemplo, nessa cadeira, como se eu estivesse pegando uma cadeirinha daquelas. Então imagine quantas cadeirinhas ainda tem sobrando ali. Então é mais ou menos isso. Tem a memória grande e vou estar separando um pedacinho dela para colocar aquele dado que eu quero. Beleza? E esse dado vai ter um tipo específico que a gente vai ver agora mais para frente, tá? Então vamos continuar. Beleza? Então, como declarar uma variável? Isso aqui a gente já viu, né, lá na frente, mas vamos relembrar agora. De modo geral, para criar uma variável, primeiro informamos o tipo de dado que ela vai receber, depois informamos o nome dela e, por fim, se quisermos, preste atenção nisso, ó, se quisermos, informamos o dado que ela irá guardar. Então, vê só, como eu coloquei aqui, ó, escrito aqui, ó, tá bem claro aqui, né? Tá bem anti-burro, né? Tá bem anti-burro isso aqui. Tá aqui escrito como a gente pode declarar uma variável. Então, primeiro eu vou dizer o tipo dessa variável, certo? No nosso caso aqui do slide anterior, eu disse aqui que o tipo dessa primeira variável é tipo bola.
Então, vamos supor que o nome eu criei essa variável chamada caixa. Então, como é que eu declararia essa variável aqui? Eu declararia assim, ó, o tipo dela seria bola, porque ela só pode receber dados do tipo bola. O nome dela seria caixa, e se eu quisesse já criar ela guardando alguma coisa dentro dela, lembra que ela é uma caixinha? A minha variável é como se fosse uma caixinha lá dentro da memória do Arduino, um espaçozinho. Então, aquele espaço só pode receber coisas do tipo bola. E o nome desse espaço reservado é caixa. Beleza? Foi o nome que eu coloquei agora para ele. Se eu quiser, eu posso colocar ou não algo dentro dessa caixa. Eu só coloquei a caixa lá, mas eu não sou obrigado a colocar uma coisa dentro da caixa. Estão conseguindo compreender? Então, justamente isso. Eu posso, se eu quiser, eu posso colocar já um dado dentro dela, uma informação dentro da minha variável, colocar uma informação da minha variável, ou não, eu somente posso deixar ela assim, somente declarar, somente reservar o espaço lá. Ó. Eu chego lá e digo, ó, Arduino, reserva esse espaço aqui, que esse espaço é meu, que eu vou guardar alguma coisa do tipo bola dentro dessa variável. Depois, em outra parte do meu código, eu vou lá embaixo e digo o que é que eu vou guardar dentro dessa minha variável. Ou eu também já posso criar minha variável e já guardar alguma coisa dentro dela. Eu chego lá e digo, Arduino, separa esse espaçozinho da memória aqui para mim. O nome desse espaço que tu separou vai ser caixa. E essa eu só podem ser guardado dentro dessa caixa coisas do tipo bola. E eu já vou guardar já vou guardar uma bola dentro dele. Eu posso fazer isso. Então eu posso já guardar alguma coisa dentro da minha variável, como eu também posso somente criar minha variável. Então tem aí duas formas da gente declarar a nossa variável, tá? Lembre-se, declarar, criar. No mundo da programação a gente chama sempre declarar, que é o jeito certo. Mas para agora que vocês estão começando, a gente pode chamar de criar também, tá? Então é isso aí. São essas duas formas de a gente declarar uma variável, beleza? Então vamos pular. Então, tipos de dados. Como assim tipos de dados? Professor, você falou que tinha esses tipos de dados, você falou aí, ó, no anterior que tinha um tipo de dado, mas que tipo de dado é esse? Nenê? Vamos lá, vê só. Tipos de dados. Como assim? Para organizar e usar melhor os dados na programação, separamos eles por tipos. Como assim? Quando começou a se desenvolver a programação, os programadores, né, quando começaram lá com a programação, né, lá os primeiros tipos de programação, anos e anos atrás, começaram a notar que tinha alguns tipos de dados. A gente não trabalhava sempre com o mesmo tipo de informação. Sempre que você imaginar dados, não é aquele dado de joguinho não, tá? De 6 lados que a gente joga, que tem lá não, tá? Dado que a gente fala é dado ou informação, dados pessoais, dados bancários, ou seja, são informações suas pessoais, informações da sua conta bancária. Então, dados são informações, tá? Dados são informações, beleza? Então, eles tinham diversos tipos de informações que eles precisavam trabalhar. E eles sabiam que ficava meio difícil deles saberem que tipo de informação era aquela. Então eles preferiram começar a organizar essas informações. Então hoje a gente vai ver os principais, os mais comuns e os mais usados tipos. Existem mais tipos além desses que eu vou mostrar hoje, mas esses são os principais, os mais usados e são os que vocês precisam saber agora de início. Beleza? Então, aqui eu já coloquei o spoiler já aqui, ó, de alguns aqui, ó. Podem ver que todas essas aqui que estão aqui são variáveis. Podem notar que a gente tem o tipo dela aqui na frente, depois vem o nome dela e depois eu já digo aqui, ó, qual o valor que ela vai estar guardando, qual o dado que ela vai guardar. Pode notar aqui, ó, olha a semelhança. Ó. O tipozinho vem em negrito, depois vem o nome igual o valor que ela recebe. E aqui, ó, o nomezinho, ó, que vem em negrito, às vezes vem negrito, às vezes vem com a letra com a cor diferente, feito é o caso do Arduino, ele vem com a cor diferente. Aqui, ó, o nome dela e depois o dado que ela recebe. Certo? Então a gente tem aqui alguns tipos aqui que a gente vai ver um a um agora, detalhadamente, beleza? Vamos prosseguir. Então, o primeiro tipo, o mais comum, o primeiro a ser ensinado, que foi o que a gente viu também lá na nossa primeira aula lá, é o tipo int, beleza? Então, variáveis do tipo int recebem valores do tipo inteiro, ou seja, número dos conjuntos dos números inteiros. Lembra lá na matemática, quando você estudou conjunto dos números, os conjuntos numéricos?
certo? A gente vai ter lá conjunto de números inteiros, aí depois vem racionais, certo? Vem os números naturais, os números inteiros, os racionais, os separados de racionais vem os irracionais, e englobando tudo vem os reais, e quando você chegar no terceiro ensino médio, você vai ver que depois dos reais vai ter os números imaginários. Os números imaginários é uma viagem muito louca, mas é legal. Enfim, isso não vem ao caso. Então, lembra lá que no conjunto dos números inteiros, que são aqueles que vêm de menos infinito, aí vem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Pronto. Então, esse é o conjunto que a gente está se referindo aqui agora, o conjunto dos números inteiros. Então, esse tipo de variável, esse tipo int, ela recebe sempre valores inteiros. Pode ser menos 1001, menos 1 milhão, 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas sempre um valor inteiro, certo? Não tem isso de casa decimal, pode ser qualquer número inteiro, negativo ou positivo até o zero. Contanto que seja um número inteiro, ele vai receber, beleza? Um número inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entenderam, né? Isso aí também não é tão complexo, não. Então, aqui também está um exemplo de como declarar uma variável do tipo inteiro aqui, ó. Primeiro a gente diz o tipo dela, que é o tipo int. Depois a gente vai colocar o nome dela, que eu estou muito criativo hoje, coloquei o nome dela de nome. E estou aqui já dizendo o valor dela, que o valor dela é igual a 1, ou seja, eu estou separando espaço na memória do Arduino e estou dizendo, ó, o nome desse espaçozinho aqui, o nome dele vai ser nome, certo? Então toda vez que eu disser para tu, pro Arduino, ó, guarda esse valor em nome, então eu vou estar guardando dentro desse espaço que eu reservei. Esse espaço que eu acabei de reservar, cujo nome é nome, só pode guardar valores do tipo int, certo? Ou seja, e eu já estou colocando dentro dessa minha variável um valor 1. Estou guardando o número 1 dentro dela. Porque o número 1 é um número inteiro, então eu posso guardar dentro dessa minha variável que recebe tipo inteiro. Beleza? Então, vamos. Agora, esse aqui é o tipo int. Vamos prosseguir agora. Então, temos aqui agora o tipo float. Float. Variáveis do tipo float recebem valores decimais pequenos. Como assim valores decimais pequenos? Depois que vocês viram o conjunto dos números inteiros, vocês viram o conjunto dos números racionais. Não foi? O conjunto dos números racionais, né? Eles já começam a entrar ali algumas frações, e as frações resultam em números decimais. Como assim? São números que têm vírgulas. Ou seja, 1,5, 1,2, 1,3, 1,34, 3,14, que é o valor de π, né, uma constante. Então, existem 9,18, que é o valor da gravidade. Então, 9,8, na verdade, desculpa. Então, existem diversos números decimais, né? Então, a variável do tipo float, ela vai servir para armazenar valores decimais. Ela, se você colocar o valor 1 dentro dela, se você vem aqui, ó, e colocar o número 1 dentro dela, somente do jeito que está aqui, ela não vai receber. Porque o número 1 é tipo inteiro. Beleza? A float só recebe número decimal. Agora, se você colocar 1.0, 1.0 não é um número decimal? Porque ele já tem uma casa decimal. Tem 1.0. Esse ponto 0 significa que tem uma casa decimal. Então, o tipo float já recebe. Já se você vier aqui no tipo int e colocar somente 1.0, ele não reconhece, porque 1.0 é um número decimal. 1.0 tem uma casa decimal ali que é o ponto 0. Somente o número 1 ele recebe. Então, essas características que são que vocês têm que aprender. O intuito dessa aula é justamente essa, você aprender essas características. O tipo int recebe números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Somente. Não tem isso de 0, 1, de 0, 2. Não. É 1 e 2. Não tem isso de 1.0, 2.0. Não. É 1 e 2. Somente. Beleza? Da mesma forma, aqui é no float. Números decimais pequenos, ou seja, números decimais de 2 ou 3 casas. Ou seja, 1.5, 1.12, 1.125, certo? Números decimais pequenos.
tá? Então eu cliquei dois exemplos aqui, ó, de variáveis do tipo float. Por quê? No Arduino, isso tanto faz. Não tanto faz colocar esse Fzinho aqui do lado ou não. Mas em algumas linguagens de programação, que a gente sabe que existem diversas centenas de linguagens de programação, tá? Não existe apenas a linguagem Arduino, mas caso você esteja estudando, queira estudar sobre isso, você gosta e tal, e vá estudar sobre isso ou estudar sobre outras linguagens, você vai ver que vai ter algumas linguagens que quando você faz uma variável do tipo float, é obrigatório você colocar do lado do valor dele esse Fzinho aqui, tá? É obrigado a colocar. Então, é isso aí. Outro detalhe muito importante. Variáveis do tipo floating não tem isso de vírgula, é ponto. 1.5, 1.2, 1.2.3, 3.4, não tem isso de vírgula. Na programação, para números decimais, se usa ponto, beleza? Não tem isso de 1,5, 1,3, não. É 1.1, 1.5, 1.3, beleza? Sempre ponto, não se usa vírgula em casa decimal, tá? E no Arduino, como eu disse, tanto faz colocar o Fzinho ou não. E aqui está um exemplo aqui, ó, o tipo dela que é float, o nome da variável que eu coloquei, uma de nome 1 e outra de nome 2, porque nunca pode repetir o nome de uma variável. Cada variável tem que ter um nome diferente. Porque imagine, vai que você crie duas variáveis com o mesmo nome. E em uma variável do tipo int, outra variável do tipo float. Vamos supor que eu crie as duas com o mesmo nome. Vamos lá que eu bote as duas de nome x, por exemplo. Int x e guarda um valor, e depois float x e guarde outro valor. Quando eu, no meio do código, precisar pegar o valor que está guardado dentro dessa variável, eu vou dizer, o Arduino, me dá o valor dessa variável. Como que o Arduino vai saber de qual variável eu estou falando? Porque quando eu for dizer qual a variável que eu quero, eu vou estar dizendo a variável pelo nome dela. Então, se eu crio duas variáveis com o mesmo nome, int x, feito eu falei, e float x, por exemplo, quando o Arduino for pesquisar lá na memória dele, quando ele instalar na memória dele, x, quando ele achar, quando ele chegar lá, ele vai ver que tem duas variáveis com o mesmo nome, x. Então ele vai bugar, vai pum, bugou. Qual das duas é aquele que quer? Ai meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? Puf, vai bugar, vai bugar. Então, todas as variáveis têm que ter nomes diferentes. Nem que você coloque tipo 1, 2, 3, variável 1, 2, 3, tá ligado? Não é aconselhável colocar números com o nome de variável. Pode ter número, feito é o caso, mas nunca que seja só um número, tipo float 1 igual a 5. Não é aconselhável, tá? É aconselhável sempre colocar realmente um nomezinho. Pode ter o um número dentro do nome, mas não é aconselhável que se coloque apenas um número, que você próprio pode se confundir ao longo da programação, tá? Então é sempre aconselhável colocar um nome, tipo é, int, int variável 1, float variável 2. Quando você for lá na programação que você quiser pegar o valor que está guardado dentro da variável do tipo int, você vai lá em variável 1. Aí o Arduino vai saber, ele quer o valor que está dentro da variável 1. Ele vai na memória dele, procura o espaçozinho de memória chamado variável 1 e pega o valor dentro dela e joga para você na programação. E a mesma coisa com todos os tipos de variáveis, tá? Então, aqui é o tipo float, beleza? Números decimais pequenos, ou seja, com poucas casas decimais, ou seja, 1.5, 2.35, 2.125, beleza? Sempre dividido por ponto, sempre a casa decimal é dividida por ponto e o Fzinho é opcional ou não, beleza? Então vamos continuar. Agora, tipo double, é basicamente a mesma coisa que o float. Só muda, lembra que o float, opa, calma, e passei, ó, spoiler, opa, calma, ignora agora. Lembra que o float, ele era valores decimais pequenos, ou seja, só com uma, duas ou três casas decimais, tá? Já o tipo double, ele é para números decimais grandes, ou seja, 1.6548, pode colocar 10, que é as decimais aqui, como eu disse, para números decimais grandes, tá? Então eu posso colocar grande, tá? Então eu posso colocar aí números decimais com maior quantidade de casas,
beleza? Eu posso colocar no double, tá? Então, é a mesma coisa do float, só muda que no caso do double eu posso colocar mais casas decimais. No float a gente coloca menos casas decimais. Pode, se você colocar muitas casas decimais no float, vai pegar? Vai. Mas não é aconselhável, tá? Porque aqui é realmente criado especificamente para isso, é a double, entendeu? É isso aí. Da mesma forma que se você colocar uma double com duas ou uma casa decimal só, também vai funcionar. Mas não é aconselhável, tá? Se você vai usar um valor que as casas decimais são poucas, é tipo 1.5, 1.2, 1.3, 2.4, 3.5, 3.16, valores assim com poucos números depois do ponto, certo? É melhor usar float. E se for com muitos números depois do ponto, usa double, tá? Como você pode ver aqui, ó, tem 4 números depois do ponto, então é melhor usar double. No outro caso aqui, a gente só tinha um número depois do ponto, então é melhor usar float, tá? Mas claro que se eu colocar aqui muitos números depois do ponto, ele vai pegar, claro. Só que não é muito aconselhável. Agora, tipo char. Pessoal, vocês notaram que o tipo double, o tipo float e o tipo int, a gente estava trabalhando com números, né? Trabalhando com números aqui, ó. Número 1, o número 1.5, certo? O número 1.6548. Agora a gente vai começar a ver variáveis que não trabalham com números. Elas vão trabalhar com texto, tá? Porque a gente não vai precisar guardar se eu quiser criar uma variável para guardar meu nome, por exemplo. Eu vou precisar de uma variável que receba um texto. Meu nome não é do tipo int, meu nome não é um número inteiro, né? Meu nome não é um número decimal. Então eu vou precisar de variáveis que trabalham com texto também, tá? Então agora a gente vai ver o primeiro que é o tipo char. Variáveis do tipo char, certo? Recebem apenas um caractere. Como assim, cara? Pode ver aqui, ó, tipo char, o nome da variável igual a um caractere. Podem notar aqui, ó, que eu estou passando para ele apenas um símbolo, apenas a letra A, certo? O que é um caractere? Caractere, pessoal, olhe para o seu teclado agora. Se você estiver no computador, olhe para o teclado aqui, olhe para o teclado aqui, olhe para o teclado. Se você estiver no computador, olhe para o teclado. Se você estiver no celular, tente abrir o seu teclado agora e observe, certo? Você vai observar que cada teclazinha aqui, ó, meu teclado aqui, ó, cada teclazinha, né? Deixa eu tentar tirar da luz aqui, certo? Cada teclazinha, certo? Cada teclazinha aqui, tá? Vai ter um aqui, pronto. Cada teclazinha, deixa eu desligar a luz aqui para ver se ficou melhor. Retornar para ver. Pronto, agora, não, melhor assim. Pronto. Então, cada teclazinha aqui vai ter uma letra, né? Cada teclinha vai ter uma letra. Então, pronto. O que é um caractere? Um caractere são os símbolos que nós usamos para escrever. Seja um ponto de exclamação, uma underline, uma barra, um e-commerce, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, certo? Pontuações, emojis. Emojis é outra coisa. Mas qualquer símbolo que a gente usa, parênteses, chaves, conchetes, exclamação, igual, menos, mais, asterístico, jogo da velha, 0, 1, 2, 3, os números, né? Tudo isso são caracteres. São caracteres. Até o espaço, se a gente colocar um espaço, é um caractere. Se eu escrever aqui, por exemplo, se eu for verificar aqui, por exemplo, quantos caracteres eu tenho aqui nessa palavra variáveis, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Cada letra aqui é um caractere. Se eu for ler aqui, ó, quantos caracteres tem aqui nesse nome aqui de cima, tipo char. Então eu vou ter, ó, 1, que é o T, 2, que é o I, 3, que é o P, 4, que é o O. O espaço também conta como um caractere. O aspas é outro caractere. Então tem aqui 4, 5, 6. O C, 7. O H, 8. O A, 9. O R, 10. E o outro aspas fechando também é outro caractere. Então nós vamos ter aqui 10, né? Ou foi 11 que eu contei, eu perdi as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, pronto. Então eu vou ter aqui 11 caracteres. Então isso é que é um caractere. Qualquer símbolo que a gente usa na nossa escrita. Qualquer símbolo que a gente usa na nossa escrita. Esqueçam os emojis. Estou falando em símbolos do teclado tradicional, tá? As letras,
os acentos, aqueles símbolos que a gente vê, o símbolo de porcento, o cifrão, o arroba, certo? O jogo da velha e vários outros, certo? Que a gente vê aí. Cada símbolozinho desse aí é um caractere. E o tipo char, ela vai receber apenas um caractere. Pode ver aqui, ó, que aqui no char eu passei apenas um caractere para ela. Beleza? Apenas um caractere, somente. Então isso já foi, já era, é o suficiente. Se eu colocar outro aqui, ele vai bugar, não vai receber, porque ela só recebe um caractere, somente. E detalhe, a gente usa ela sobre aspas simples. Beleza? Pode ver que aqui é aspas simples, é só um tracinho de cada lado, certo? E isso aqui é aspas simples. E o que eu usei aqui, ó, por exemplo, aqui são aspas duplas. Pode ver que tem dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui. E aqui só tem um tracinho. Aspas simples. Então a gente usa aspas simples para representar o tipo char, beleza? Então, se eu colocar no lugar desse A, se tivesse o número 1, seria o número 1 ou o caractere 1. Seria o caractere 1. O número 1, ele é assim, ó. Pode ver que ele é até amarelinho, beleza? O caractere 1 é assim, ó, verdinho, beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, aspas simples, 1 e fecho aspas, eu vou estar representando o número 1, mas como caractere, e não o número 1 como valor 1, certo? Eu vou estar o caractere 1 e não o valor 1, beleza? Então, se eu quiser somar, por exemplo, 1 mais 1, eu não vou colocar o caractere 1 e o caractere 1. Se eu somar esses dois, vai dar 11, certo? Que é o caractere 1 seguido do caractere 1. Mas se eu somar o valor 1 com o valor 1, vai dar 2, que 1 mais 1 é 2. Mas se eu somar o caractere 1 com o caractere 1, vai ser 11. Porque imagina, eu vou ter 1 e depois eu coloco outro 1 depois dele. Então vai ser 11, certo? Porque eu vou estar colocando os caracteres. É referente à escrita e não aos valores matemáticos. Beleza? Conseguiram compreender isso? Então vamos continuar. Se você não conseguir compreender, pode perguntar. Pode fazer qualquer pergunta que a gente tira qualquer dúvida, tá? Eu sei que esse tema é um pouquinho chatinho de se compreender logo de cara assim. E agora, o tipo string, beleza? O tipo string é a mesma coisa que o char, só muda que no lugar de ele receber apenas um caractere, ele vai receber uma cadeia de caracteres, ou seja, ele pode receber uma palavra inteira, uma frase inteira, um textinho inteiro, certo? O tipo string, ele vai receber e pode ver que ele coloca aqui também dentro de aspas duplas. Pode ver que aqui agora nós temos aspas duplas. No tipo char nós tínhamos aspas simples. Aqui nós vamos ter aspas duplas. Beleza? Então, pode ver que eu coloquei ABCD, ó, foi um conjunto de caracteres. Certo? Então, é a única diferença do string para o char. É isso. O char recebe apenas um caractere e é com aspas simples. E o tipo string recebe vários caracteres. Pode ser uma frase, um nome completo, certo? E ele tem que ser passado com aspas duplas, tá? E só um detalhe, o tipo string, galera, é o único tipo que o S é maiúsculo, beleza? Que a primeira letra, mas pode notar que todos os outros, ó, int, tudo minúsculo, float, tudo minúsculo, double, tudo minúsculo, char, tudo minúsculo, mas o tipo string, ele é o cara, ele é o cara, o cara é o cara, o cara é ele, o cara não sou eu, o cara é ele. Então ele é o único que começa com letra maiúscula, tá? O porquê disso eu não sei, não me pergunte, não foi eu que fiz a programação, eu não inventei a programação, né? Quem sabe no futuro eu não consigo inventar um novo tipo de programação, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas por enquanto a gente usa as que já foram criadas, né? E não foi eu que criei essa. E o cara que criou deve ter gostado de colocar o string com S, né? Vai que ele gostava dos tipos string, né? Não sei, né? Enfim. Então é isso aí, tá, galera? E por fim, agora o tipo bool. Bool! Um susto! Bool! Piada merda. Mas enfim, vamos lá. Então, variáveis do tipo bool recebem um valor verdadeiro ou falso. Como assim, professor? Recebe um valor verdadeiro ou falso? É simples, galera. A variável bool, ela não vai receber nenhum texto, nenhum número. Simplesmente dentro dela eu vou dizer verdadeiro ou falso. Só. Como eu coloquei aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Bool, o nome da variável, igual a true, que significa verdadeiro em inglês. E bool, um nome diferente, né? Nome 2, igual a false. False. Ou seja, ela está guardando o valor falso. E eu está guardando o valor true. E, professor, para que eu vou usar isso na programação? True, false, né?
a gente pode usar muito isso, sabe, galera? De verdade. Por exemplo, vamos supor, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim. Eu tenho uma variável do tipo falso, beleza? Vamos supor, eu tenho aqui falso. Tá aqui, falso. Vamos supor, eu tenho aqui meu teclado, massa. Meu teclado de novo aqui. Vamos supor que eu tenho meu teclado. Então, vamos supor que eu faça um código em que quando eu apertar o botão, um botão, qualquer tecla do meu teclado, quando eu apertar qualquer botão no meu teclado, um LED vai acender. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, é fogo, né? Um exemplo. Quando eu apertar qualquer botão no meu teclado, um LED vai acender. Então, o que eu posso usar? Nesse caso, eu poderia usar uma variável bool, por exemplo. Uma variável do tipo bool, né, que a gente chama de booleana, né? É bool. Por quê? Eu posso fazer o seguinte, na programação, né, do Arduino, eu posso fazer o seguinte. Quando eu apertar uma tecla, eu deixo a variável como false. Quando eu apertar uma tecla, eu vou pegar essa variável e trocar ela de false para true. Então, ela era false, quando eu apertar o botão, ela agora vai ficar verdadeira. E aí embaixo eu pergunto, se a variável for verdadeira, acenda o LED. Então, notem que a variável só vai ficar verdadeira quando eu apertar o botão. Então, ela pode me ajudar para fazer algo desse tipo, certo? Então, se a variável for verdadeira, faça alguma coisa. Se a variável for falsa, faça outra coisa, certo? Então, isso pode ajudar pra caramba a gente, beleza? Então, resumo, né, galera? O resumo de hoje foi isso aí. Nós vimos os principais modelos de variáveis para a programação para Arduino, beleza? Nós vimos aqui, ó, o tipo int, né, que recebe, certo? Que recebe aqui, ó, valores inteiros. Nós vimos o tipo char, que recebe um caractere apenas por vez e usa aspas simples. Nós vimos o tipo float, certo? Que recebe números decimais de poucas casas decimais após o ponto, certo? E ele pode ter o Fzinho ou não, a gente escolhe, certo? E é sempre ponto, não se usa vírgula, tá? Nós fizemos aqui, ó, tipo double, tá? Que é igual ao tipo float, só muda que ele vai poder receber mais casas decimais após o ponto, né? Nós vimos aqui o tipo string, que ele começa com S maiúsculo, né? É a única que começa maiúsculo, e ele é feito com aspas duplas e pode receber vários caracteres, uma palavra inteira, uma frase inteira, certo? E nós vemos aqui o tipo bool, né, que é o tipo booleano, que ele vai receber valores de verdadeiro ou falso, tá? Podem notar aqui, ó, que cada variável eu coloquei com um nome diferente. É nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 6, nome 7, nome 8, mas cada um não está um diferente do outro. Um é 1, outro é 2, outro é 3, outro é 4, então está tudo diferente. Então, se eu rodar isso aqui no Arduino, ele vai identificar de boa. Ele não vai bugar porque todas estão com nome diferente. Beleza? Quando eu chegar lá e procurar, Arduino, me dá o valor da variável nome 1. Então ele vai saber, vai chegar na memória dele, ó, opa, nome 1 é uma variável tipo int e está guardado dentro dela o número 1. Toma o número 1. Arduino, me dá aí o valor da variável da variável nome 6. Então, quando ele vai lá, chega na nome 6, ele vai ver, nome 6 é uma variável do tipo string e está guardando dentro dela ABCDE. Então, toma aí ABCDE. Beleza? Então, tem que ser sempre os nomes diferentes, tá? Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Atividade. A nossa atividade de hoje, tá? Nossa atividade de hoje é... Eu quero que vocês, tá? Façam num papelzinho, tá? Um pequeno resumo dessa aula, tá? Eu quero que vocês coloquem, tipo, o que é uma variável, resumidamente o que é uma variável, tá? Coloque assim, resumidamente, é uma variável isso e isso, sei lá, uma variável é um espaçozinho reservado na memória, tá? Aí eu quero que você diga como a gente declara a variável. Variável, a gente primeiro coloca o tipo, depois coloca o nome dela, e se quiser, coloca o valor que ela vai receber. Aí depois, quais são os tipos de dados? Aí você pode vir aqui, ó, tipo inteiro, tipo int recebe valores inteiros. Só precisa colocar isso, não precisa colocar tipo int inteiro, que não sei o que não. Só precisa colocar int tracinho inteiros. Tipo int recebe números inteiros. Tipo float recebe valores decimais com poucas casas decimais. Tipo double recebe valores decimais com muitas casas decimais. Tipo char vai receber um caractere por vez e usa aspas simples. Tipo string recebe vários caracteres, recebe uma cadeia de caracteres e com aspas duplas. Tipo bool vai receber valores verdadeiros ou falsos,
somente isso, tá, galera? Uma folhinha pequenininha, meia folha, vocês fazem isso, tá? É para vocês fazerem, botar lá o nomezinho embaixo, escola, série direitinho, tira foto e mandar pra gente, nós, seus instrutores, seus amiguinhos instrutores. Então mande para nós, certo? Instrutores de voz, certo? Nós que somos instrutores de vocês, beleza? Então, é isso aí. Eu sei que a aula ficou um pouquinho extensa, eu sei que eu tinha prometido que ia tentar fazer a aula um pouco mais curta, mas é porque esse assunto realmente é um pouquinho chatinho e eu precisava explicar ele bem direitinho para vocês conseguirem compreender, beleza? Eu espero que vocês tenham assistido já até aqui. Beijo para vocês, certo? E até a nossa próxima aula, tá, galerinha? E beijão, valeu!